Muito bom dia, nação. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Agora vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando da preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. A partida é essa que vai acontecer no mês de abril. São 2 partidas, ida e volta. E nesse momento o Flamengo está aí fazendo mudanças, o Vitor Pereira fazendo mudanças no Flamengo. Tem a situação do Arrascaeta que ficou lesionado, saiu com dores no pubis, inclusive foi cortado da seleção uruguaia e tem 13 dias, agora 12, né, para poder se recuperar para final, a decisão do Campeonato Carioca. Então eu quero que você participe do nosso canal, deixando o seu comentário, se inscreva no canal também e deixe o seu like, que é muito importante para apoiar o trabalho do nosso canal, tá certo? Crédito desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Vamos falar do Flamengo agora? O Flamengo que também tem um tempinho para se preparar para a sua próxima decisão, que é contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Não vamos focar nela ainda, vamos focar no Gabigol, que está passando por um momento diferente na carreira, e quem vai explicar é o Eric Faria. A camisa mudou, trocou a 9 pela 10. Mas as diferenças em 2023 vão além do número às costas. Aquele Gabigol impetuoso, perigoso, quase sempre um terror para os defensores, ainda não apareceu como em anos anteriores. Faz tempo que não vemos aquelas plaquinhas nos estádios. Nos 4 últimos jogos, 3 contra o Vasco e o Fla-Flu, ele passou em branco. Nenhum gol, nenhuma assistência. E para piorar, finalizou apenas 7 vezes, somando todos os clássicos. As estatísticas revelam que o artilheiro e o novo esquema tático ainda não se entenderam. Se dividirmos a temporada do Gabigol em 2 partes, esse problema fica ainda mais evidente. Sempre que contou com a companhia de Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, o atacante foi efetivo. Marcou os 9 gols que tem no ano. Hoje tem gol de Gabigol! Além dos gols, também teve boas atuações, como na Supercopa contra o Palmeiras em Brasília, quando saiu de campo com a derrota, mas esperançoso numa boa temporada. Já começo de temporada, temos que melhorar algumas coisas, seguir assim. Essa entrevista foi no dia 28 de janeiro. O tempo passou e a fotografia mais recente do Flamengo, com as trocas promovidas pelo técnico Vitor Pereira, mostra uma equipe diferente. Desde que o quarteto ofensivo foi desfeito, Gabigol colecionou algumas atuações apagadas. Inclusive foi substituído nas 3 últimas partidas, algo raríssimo desde que chegou ao clube em 2019. Se o novo 10 está longe das redes, o novo 9 anda de bem com os gols. Pedro herdou a camisa de Gabigol e vem sendo mais feliz. 13 gols e 3 assistências em 12 jogos. O Pedro é um jogador que faz golos, é um atacante de referência, portanto muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença. Como a primeira partida da final será só no dia 2 de abril, Vitor Pereira terá tempo para trabalhar e tentar uma solução para recuperar o poder de fogo de Gabigol. Se o Flamengo nos últimos anos foi forte, foi porque sempre contou com o protagonismo do atacante. Gabriel, o Gabigol pro Flamengo! E olha o peso desse cara, mesmo não vivendo a melhor fase em números, como nos contou agora o Eric Faria. Vocês perceberam a reação da torcida quando o Vitor Pereira mexeu com o Gabigol no último jogo? Gabigol e Arrascaeta. E a Arrascaeta reação... que depois teve a lesão confirmada, ele foi vaiado. Mas mais importante que a reação da torcida é a reação do Gabigol nas vezes em que ele tem sido substituído. Você está elogiando? Estou elogiando. Ah, tá. Com outro treinador, a reação talvez não fosse a mesma. Mas o momento também não era o mesmo. Tá? Não, momentos diferentes, só que ele está se sacrificando taticamente, como já estava no ano passado, hein? Como já estava no ano passado. Não está obtendo resultado com esse sacrifício taticamente. No ano passado ele obtinha, ainda que não fosse com benefício próprio, mas com vitórias para o time dele. Principalmente com a dobradinha com o Pedro, né? Então, funcionando a mesma. E mesmo assim, ele ainda está mantendo a tranquilidade nos momentos difíceis, porque ser substituído por um jogador desse nível
não é muito fácil. Tem a frustração porque ele pode achar diversas coisas. Estou sendo substituído de maneira injusta, estou sendo substituído porque não joguei bem, e não joguei bem, estou chateado comigo mesmo, ou não joguei bem, estou chateado porque tive que fazer outra função que eu não queria fazer. Enfim, é uma frustração. E ele está tendo tranquilidade para lidar com essa frustração desse momento da temporada. Tá? Então, é um ponto positivo. Não sei exatamente como foi desenvolvido isso, se há uma relação boa do Gabigol com o Vitor Pereira, ou se há uma preocupação do Gabigol em manter a paz do elenco para que o processo se desenvolva, seja com o Vitor Pereira, não perturbar o trabalho do treinador, o que é positivo também. Eu estou chateado, não gosto desse trabalho, mas eu não vou perturbar. Não vou tumultuar o ambiente, Então... por mais que sejam 6 jogos sem marcar, e a gente não se apega nessa análise aos números, ele segue tendo uma importância muito grande no time, mesmo não jogando tão bem. Acho que dá para colocar como uma situação parecida, não é nem em termos de comparação, mas o momento que o Dudu vive no Palmeiras, por exemplo. O Dudu não marcou esse ano ainda, tem uma importância muito grande no time, tem essa questão da liderança, é substituído e a relação dele hoje com o Abel é muito boa. E o que a gente percebe que são situações diferentes. O Palmeiras vive um ótimo momento, o melhor da temporada, e o Flamengo não vive um bom momento. Mas o que dá para absorver dessa questão do Gabigol com o Vitor Pereira é que, para mim, fica muito claro que a ideia dele, ao ser substituído, e já foi mais de uma vez em cima de vaias, inclusive para cima do Vitor Pereira, é tentar buscar uma manutenção de ambiente que faça com que o Vitor Pereira tenha tranquilidade, paciência e até foco para continuar o trabalho dele. E o resultado contra o Vasco da Gama faz com que essa possibilidade aumente por ele ter mais tempo de trabalho até os 2 jogos da final contra o Fluminense. Acho que passa pelo processo de maturação do Gabriel e passa também pela questão do extracampo, dele querer um ambiente bom para tentar voltar a ser o Gabriel e voltar a ser o Flamengo dos outros anos e dos últimos anos, o mais recente com o Dorival. Até desenvolvendo mais esse perfil de líder, né, que ele já é nesse elenco. Luiz Teixeira, eu preciso me despedir de você. Mas já? Mas já, tá vendo como... E vamos para 4º ano seguido com Fla-Flu na decisão. O Fluminense goleou Volta Redonda e o Flamengo venceu o Vasco mais uma vez. É o nosso primeiro assunto para valer aqui no Sport Center. O bote certeiro, a arrancada firme de Matheus França, o grito magnético de Mengo da arquibancada. O pênalti cobrado por Pedro basicamente selou a classificação do Flamengo à final do Carioca. Vitor Pereira sacou Gabigol e Arrascaeta, resistiu ao maremoto da arquibancada para tentar a bonança da classificação. Depois de frustrações nos 3 objetivos iniciais do ano, o Flamengo venceu 2 clássicos seguidos. Está na sua 5ª final consecutiva do Campeonato Carioca. O craque deixou o campo para a entrada do garoto, que sofreu o pênalti. Uma decisão contestada, mas que deu certo. E, de repente, quem sabe, os ventos estão a favor do técnico Vitor Pereira. Estávamos muito curtos e eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento, porque o Vasco a arriscar tudo em termos de pressão, a ficar mano a mano com os jogadores da frente, e o França... no mano a mano, no 1 contra 1, é um jogador diferenciado e numa ação explosiva consegue ir e conseguir-nos quem conseguiu um penalti e outra oportunidade de gol que podia ter feito. Agora vão ser 3 dias de folga. VP e comissão entenderam a necessidade de um descanso físico e mental depois de um mês com apenas 2 paradas. A maratona dá um respiro. A partir de quinta, vão ser 10 dias seguidos de treinos no Ninho do Urubu até o início da decisão contra o Fluminense. Vitor Pereira, então, vai ter tempo para ajustar o que desejar, fazer mais mudanças, subir o nível para a decisão e comprovar se o barco rubro-negro pegou, enfim, ventos a favor de uma bonança. E foi uma beleza esse gol do Ayrton Lucas. Jogador importantíssimo ali na lateral esquerda do Flamengo. O Mengão é o time a ser batido? Pelo retrospecto, parece que sim, né? São 10 decisões, então. 7 finais nestas 10 edições. 5 títulos e um vice. Exatamente no ano passado, deu o Fluminense na decisão do Campeonato Estadual.
Então, neste ano agora, pela 4ª vez consecutiva, teremos Fla-Flu. E aí, Antero, essa classificação do Flamengo, temos aí 2 vitórias contra o Vasco. Quer dizer, é um viés de alta, a gente tem esse tempo aí para trabalhar, o futebol brasileiro parando por causa da data FIFA. Podemos ver uma evolução do time do Vitor Pereira e as forças chegarem mais equilibradas na final, Antero? Sim. Ele vai dar essa folga, ok, considerou necessária, mas terá um tempo razoável dentro dos compromissos que o calendário apresenta para o Flamengo, para observar, como disse o Pedro, para observar, fazer correções, sobretudo testes, e chegar a uma conclusão de qual o Flamengo ideal neste momento, ou as variações, as variantes que esse time pode ter durante os jogos, durante as competições. Então, a gente nota o quê? Que o Vitor Pereira, mesmo pressionado, até, pelo menos uma semana atrás, um pouco mais do que isso, né? Agora ele vai colocando as manguinhas de fora, que é o que se espera de um treinador. E o que significa colocar manguinhas de fora? Fazer essas alterações. O Gabigol sai, a Arrascaeta sai, se bem que depois o Flamengo emitiu uma nota dizendo que o Arrascaeta estava com problema físico. O Everton Ribeiro fica um pouquinho aqui na reserva. Então, ele começa aos poucos a mexer em jogadores até um tempo atrás intocáveis. Menos o Pedro, né? O Pedro hoje é uma referência importante na equipe. Ele faz mudanças na forma, na estrutura do time, ou com 3 zagueiros, ou com 4, coloca o Cebolinha uma hora para jogar ali de ala, para quebrar o galho, para ser testado. A torcida xinga, mas é evidente que ele está ali, observando na prática o que pode fazer, como pode mexer com este Flamengo. Agora terá essa pausa, esses dias para treinar isso que nós vimos em campo, mas em jogos, valendo pontos e valendo classificação. É o que se espera mesmo, é o que se deseja ver do trabalho de fato do Vitor Pereira, até abstraindo as frustrações iniciais. Serão jogos complicados com o Fluminense? Certamente, porque o Fluminense está mais inteiro, está mais completo, está mais definido do que o Flamengo. Inclusive no que se refere à comissão técnica que vem já da temporada anterior. Então, sim, mas no campeonato estadual continua sendo o rival, o grande clube a ser batido. Vimos que Botafogo e Vasco ainda estão tateando, né, um caminho que os coloque de novo como protagonistas ou candidatos a isso, né, e o Fluminense, que é o que surge neste momento como a ameaça. Esse time que ainda, vimos o retrospecto, Edu, vai dominando o futebol local do Rio de Janeiro. Agora o Fluminense talvez apresentando o futebol mais bonito desse campeonato, né? No primeiro jogo, no primeiro Fla-Flu, já muita gente apontava o Fluminense como favorito. Vamos ver como chegam a essa decisão. E o Pedro Henrique Torre trouxe a informação no Maracanã, muita gente reclamou da saída do Gabigol. Mas tem uma parte grande da torcida também falando assim, não, o Gabigol já está na hora de sair, está precisando sair. Como se a culpa fosse dele e o futebol não está tão fluido assim. Antero, é para pensar nisso, nessa opção? Ou pelo laço, pelo que já mostrou na história, não só marcando gols importantes, mas pelo bom futebol que ele mostrou, tem que dar mais tempo para o Gabigol, afinal não dá para botar a culpa só nele? Não, claro que não, absolutamente. Nós falamos falamos, né, muitas vezes nestes meses iniciais de ano que o Flamengo está com uma instabilidade no sistema defensivo. Tem tomado muitos gols, e sistema defensivo não são só goleiros e os 4 zagueiros, são também os componentes de meio campo, eu coloco até os de frente, quando são treinados ou condicionados a fechar até certo ponto quando o time é atacado. Então, o Flamengo, a instabilidade do Flamengo passa por todos os setores, e até pelo seu treinador. Então, volto a sendo repetitivo, terá tempo para fazer essas correções. Agora, jogadores vivem fases também instáveis, individualmente. Né? Já vimos todos, de Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, até o mais humilde jogador, todos vivem um momento de oscilação. E é o que está acontecendo com o Gabigol. Puxa vida, nos últimos anos, ou desde que chegou ao Flamengo,
É um jogador que não se escondeu em momentos decisivos, fez gols, né, em partidas assim cruciais, fundamentais, decisivas e que valiam o título. Né? Um jogador que é importante, por exemplo, para preocupar adversários, abrir espaços, cobrar pênaltis. Não, ele é muito útil. Sair, para mim, seria descansar um pouco. Não sair, tchau, o Gabigol está na hora de ir embora. Pelo amor de Deus, só se for uma coisa muito doida. Agora, ele pode, sim, ser poupado, e isso cabe ao técnico, ao Vitor Pereira, saber como. Se não entra em campo, se fica no banco, se em algumas partidas ele nem é relacionado, sei lá. É uma aposta que ele tem de ter, mas em convivência, em conivência, em acordo com o jogador. Sabe? Fala assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho. O que é que você acha melhor para você? Eu acho melhor isso, aquilo, etc. E pronto. E recuperar o Gabigol, porque ele tem futebol ainda por muito tempo, para tornar o Flamengo forte. Agora, você vê que engraçado, né, Edu? No ano passado, no começo do ano passado, com a chegada do Paulo Souza, era aquela discussão. Podem jogar Gabigol e Pedro? Podem, não podem? Não, os dois juntos não dão certo, etc. Tanto que chegou um momento que o Pedro ficou na mira de grandes clubes. O Palmeiras, por exemplo, queria o Pedro. E fez muito bem o Flamengo, fez muito bem o Pedro, de ambos falar assim, não, vamos ver o que acontece. E hoje é um jogador mais até letal, né, do que o próprio Gabigol. Mas se fosse o Flamengo, fala assim, não, Gabigol, você não vai embora de jeito, não fica aqui. Descansa um pouquinho porque você é nosso. Até nesse crescimento do Pedro, com dupla com o Gabigol sai um pouco das suas características, começa a mostrar ali mais fora da área, né, para servir o Pedro. A gente acompanhou isso durante o ano passado. Mas o encontro de treinadores, o Vitor Pereira, o Fernando Diniz, neste Fla-Flu, mais uma vez decidindo o Campeonato Carioca. Então a gente vê o retrospecto dos dois treinadores. Então, Vitor Pereira com 18 jogos, 11, 2 e 5. 5 derrotas. O Fernando Diniz, 9, 1, 3. Perdeu 3. O aproveitamento do VP é quase 65%. Do Fernando Diniz é quase 72%. O Fluminense marcou mais, né? 2,15 gols em média por jogo contra 1,84 do Flamengo. E você vê que o Flamengo sofre muito gol, né? 1,05 contra 0,46 do Fernando Diniz. É claro que também nessa média de gols marcados temos que levar em conta o 7-0. O que é isso? Contra o Volta Redonda, foi um jogaço do Fluminense. Até por isso, Antero, temos um favorito e pensando nesse prazo que a gente tem, são 12 dias, vão ser 12 dias de trabalho, né? Como a gente falou na reportagem. O Fernando Diniz já tem um trabalho consolidado. O Vitor Pereira vai ter que trabalhar mais, porque é unânime que o Flamengo poderia, com as peças que tem, estar jogando mais. Muita gente pensa assim. Se não é unânime, muita gente, a maioria, pensa assim. Nesse cenário, temos o Fluminense favorito, Antero? Olha, o Fluminense, ele entra mais estável. Eu não quero nem usar favorito, porque é um jogo que, dizia Nelson Rodrigues, ele começou 5 minutos antes do nada, né? Esse clássico, o Fla-Flu, mas tem a história que conta, e conta mesmo, não é um lugar comum, não. No caso desses dois times, assim como é Flamengo e Vasco, né? Nós vimos o Vasco ganhando uma vez do Flamengo. Eu vejo hoje o Fluminense mais estável, com ideia mais clara do que quer, de como fazer. Os jogadores conhecem o seu treinador, sabem o que ele deseja que eles executem dentro de campo, e isso é importante. Agora, o Flamengo tem muita qualidade no seu elenco, tem jogadores, mesmo que eles estejam sendo mexidos, né? Citamos aqui o Arrascaeta, o Everton, o próprio Gabigol como exemplos, mas ainda estão tentando conhecer o seu treinador. Isso pode fazer a diferença, né? A qualidade do Flamengo pode decidir, né? Jogadas individuais, e o coletivo e também qualidades individuais do Fluminense podem fazer a diferença. Hoje, se fosse aquela coisa de apostar fichas, antes, né, da primeira partida, depois a coisa pode mudar. Eu poria 6-4 para o Fluminense. Então não é uma diferença assim tão acentuada, mas é sim um time mais estável. E nessa conta, Edu, nesse retrospecto,
a gente tem de levar em conta, em consideração, e acho que isso foi feito, que constam os jogos do Flamengo contra o Palmeiras, na decisão da Recopa Sul-Americana e o Mundial. Ou seja, o Flamengo já teve uns desafios assim, muito mais complicados do que o Fluminense. E essas escorregadas, derrotas e tal, nessas competições, acabam influenciando nessa tabela que acabamos de mostrar. Bem lembrado, bem observado. Agora, eu queria muito acompanhar um treino do Fernando Diniz. Aliás, nessa segunda-feira o Flamengo anunciou que vai abrir os treinos para a imprensa. Isso a gente está sentindo muita falta, né, de acompanhar treino. O treino do Fernando Diniz, pelo que todo mundo fala, é muito bem feito. E a gente vê o resultado, né? Quando ele vai de um time, quando ele chega num time, o time começa a ter aquela coisa do trio de um lado, do outro, a troca de passes. É impressionante como ele dá a cara dele para o time. Vamos ver se o Vitor Pereira também aproveita esse período para dar a cara dele ao Flamengo. Então é isso daí, nação, é isso daí. E a notícia que repercute nos últimos dias aí é o técnico Sampaoli, que foi demitido do Sevilha, e ele está livre no mercado. E no caso, ele poderia ser um possível substituto do técnico Vitor Pereira, caso o técnico Vitor Pereira saia do Flamengo após o Campeonato Carioca, não tenha um retrospecto positivo no Campeonato Carioca. Vamos ver o que pode acontecer nessa situação. Lembrando que o Jorge Jesus também está livre no mercado e pode também retornar ao Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Caso o Vitor Pereira continue no Flamengo, essas hipóteses estão descartadas. Então, deixe seu comentário e escreva a sua opinião sobre o que você gostaria que chegasse no Flamengo. O Sampaoli daria certo, por exemplo, no Flamengo? Caso a diretoria busque um novo técnico, escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.